A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom rever vocês, estarmos juntos nessa reta final, né? Reta final de 2022. Já estamos aí com o pezinho em 2023, alguns já fazendo seus planos, fazendo suas programações. Louvado seja Deus por isso. E que Deus nos dê a graça, não é mesmo, de passar por esse tempo e termos aí mais um ano diante de nós para que possamos trabalhar e glorificar o nome do Senhor por meio de tudo que fazemos. Nós louvamos a Deus pela vida sua, pela vida da sua família. Nós agradecemos assim de coração mesmo a sua interação, participação com a igreja, com os projetos da igreja. Tudo isso traz muito sentido, muito significado para o que somos como igreja. E desde que voltamos nossas atividades, mais especificamente no começo do ano, com o culto da manhã e culto da noite, sempre foi um grande desafio, né? E nós sempre tivemos aí irmãos, famílias que estiveram conosco nesse culto da noite. E não que o culto da noite era algo que estava num segundo plano ou havia alguma perspectiva de que não ocorresse. Mas é porque diante de uma nova dinâmica de vida, essas questões de horário e também até mesmo de opção, né, de estarmos ou de manhã ou à noite, de manhã e à noite, elas foram mais presentes nas nossas vidas. Então, louva a Deus por você estar aqui, louva a Deus pela vida dos irmãos que estão acompanhando também. E como sempre falamos, nossa igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja acolhedora, é uma igreja de Jesus. E nós estamos falando sobre Natal, nós estamos falando sobre Jesus, nós estamos falando sobre essa esperança que vem por meio dele, através dele, e de alguma forma tentando dar significados que são significados verdadeiros para o nosso Natal. De muitas maneiras, nós temos tido uma forte influência que tem tentado roubar esse verdadeiro significado do Natal para a nossa vida, para nossas famílias. Mas a palavra do Senhor é muito clara quando ela afirma que Natal tem a ver com Jesus. Se não fosse Jesus, não haveria Natal. Não haveria motivos para tal celebração. Então, ele é antes de tudo, ele é durante, ele é depois. Ele é o nosso Natal, não somente nessa época, mas o nosso Natal permanente e pleno. E o desejo do meu coração e dessa igreja é que você viva essa realidade do Natal de um modo intenso, de um modo profundo. E que de alguma forma, na sua ceia, na sua reunião familiar, na sua confraternização, talvez com os amigos, com a empresa, você possa falar para pelo menos uma pessoa: Natal é Jesus, Jesus ama você, Jesus tem um propósito para a sua vida. E nisso eu quero convidar você a olhar para um texto bíblico que nos fala um pouco dessa realidade. E nós lemos logo no início 1 João, nós vamos ler agora o Evangelho de João, tá bom? Você volta algumas páginas, vamos ler o Evangelho de João, o capítulo é o 1º, e nós vamos ler os 16 primeiros versículos desse capítulo. Eu gostaria que você atentasse para os detalhes que nesses versículos estão contidos. Por vezes nós lemos e sempre temos formas novas de observar a palavra, porque a palavra é viva, é poderosa. A palavra ela se apresenta para a gente a cada momento, a cada instância, não mudando seu conteúdo e sua forma, mas fazendo aplicações e mostrando de fato o que ela quer revelar a nós. E a palavra de Deus nos diz aí no Evangelho de João, capítulo 1, da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho,
para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por essa noite que o Senhor nos dá a oportunidade de juntos cultuarmos ao Senhor. Muito obrigado pelas famílias que aqui estão, por aqueles que estão acompanhando, por aqueles que poderão assistir esse vídeo depois. Nós pedimos, ó Pai, que a forma primária aqui a ser observada sempre seja Jesus. Que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir, que o Senhor apareça, que sejamos simplesmente canal neste tempo, nesse momento. Canal para adoração, canal para o serviço, canal para a apresentação da palavra e trazendo verdades que não são verdades novas, mas são verdades que já há muito tempo foram e são evidenciadas pelo Senhor em tudo. Obrigado por esse Natal, por esse tempo que o Senhor nos dá e que se aproxima. Que os nossos corações, que a nossa ansiedade possa ser minimizada pela palavra do Senhor e pelo significado verdadeiro que há no Natal. Muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, essa semana é uma semana aí que antecede o Natal. Natal, próximo sábado, nós estaremos aí com nossas famílias, nossos amigos, pessoas queridas aí celebrando, tendo aquele momento de passagem, tendo aquele momento de cumprimentos, tendo aquele momento, em alguns contextos, de troca de presentes. E esse momento é um momento que tem mexido com a humanidade, tem mexido com as famílias, tem mexido com os lares. Estava essa semana chegando em casa e uma família chegando com algumas sacolas e uma criança pequena, e a criança estava nervosa ali. E ela falava para o pai: você esqueceu de comprar o presente do meu amigo, você esqueceu de comprar o presente do meu amigo, né? Eu falei: mas em meio a todos esses presentes, esqueceu o presente do amigo? E ela ficava: papai esqueceu o presente do meu amigo. E isso é o que tem tomado a atenção e o coração de muitos, né? Não só de crianças, mas de adultos, de pessoas nessa semana, que é o ato de alguma forma, se fazer presente, ou enviar o presente, ou até mesmo trazer esse significado do verdadeiro presente do Natal. Então nós temos essa oportunidade, ou de estarmos presentes, ou de enviarmos o presente, ou de falarmos do verdadeiro significado do Natal. E esse presente é o presente vindo de Deus. É um presente que não pode ser acondicionado numa caixinha, é um presente que jamais poderá ser acondicionado numa fragrância, num perfume, é um presente que não poderá ser refletido somente nos itens que estarão à mesa e que farão parte da sua ceia, que farão parte do seu almoço de Natal, que fará parte do seu momento de celebração em família. Tudo isso é muito importante, é muito legal.
Nós estávamos conversando ontem e a Tati falando como é triste para aqueles que não têm com quem se reunir nesse momento, nesse tempo. De fato, é muito triste, mas não é uma tristeza somente pontual, porque às vezes o abandono, o isolamento, o esquecimento é algo que já os acompanha já de muito tempo. Quantas famílias esqueceram uns dos outros já há muito tempo? Quantos filhos esqueceram dos seus pais? Quantos pais esqueceram dos seus filhos? Existe essa realidade do luto para aqueles que perderam seus entes queridos, mas existe uma realidade de luto para aqueles que têm os seus entes queridos, mas não desenvolvem um relacionamento presente na vida deles. Não deixa de ser um luto, não deixa de ser uma tristeza. E quantas famílias que estão, nesse exato momento, vivendo em meio à amargura, em meio ao ódio, em meio à separação, em meio ao rancor, a falta de perdão para a família, para o lar. Alguns estão ainda intrigados com alguns membros da família por conta das eleições, e aí a gente pensa que passa as eleições, outros estão intrigados agora por causa da Copa, e outros vão ficar intrigados porque às vezes comprou lá o presentinho e não vai receber, né? Então a gente vê que são motivos e causas que acompanham a humanidade. Eu oro a Deus para que não seja assim no meu lar, que não seja assim no seu lar. Mas se porventura for, nós não podemos perder a referência que Jesus, ele é o presente maior que veio para ocupar o espaço nos nossos corações. Jesus, ele é esse presente que foi dado pelo Pai. Ele é esse que, como a palavra nos diz e João nos apresenta, ele é o Verbo de Deus, ele é o Verbo encarnado. Ele é aquele que deixou o seu trono, a sua glória, a sua formosura, e veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Servir com humildade, servir com voluntariedade, dar exemplo. E ele é apresentado como é esse que é a vida. E essa vida, ela é representada por uma luz que não se confunde com qualquer outro tipo de luz. Nós observamos nesse Natal muitas luzes que resplandecem, cores, decorações bonitas. Mas existe uma luz, que é a luz de Jesus, que é uma luz incomparável, que é a luz que veio trazer vida, que veio trazer novamente vida para aquele que estava morto, trazer sonhos para aqueles que não sonhavam mais, trazer esperança para aquele que não tem esperança. Ele é esse que vem com vida e vem com luz, resplandecendo nos ambientes mais sombrios, resplandecendo nos ambientes onde as trevas estão presentes e fazem ali uso costumeiro da escuridão para trazer medo, para amedrontar, para fazer com que o dia do amanhã não seja visto com bons olhos. Jesus é esse que vem trazendo vida, luz, e Ele é o Salvador da humanidade. Dentre todos os presentes que qualquer um poderia receber, o maior presente que nos foi concedido, que nos foi dado, que nos foi entregue, que foi dado a nós como dádiva dos céus, é a presença do Senhor. É a pessoa do Senhor, é a obra do Senhor, a obra que Ele fez. Uma obra exclusiva, uma obra única. Nós vemos que hoje existem peças, obras de arte, que elas possuem um valor incalculável, porque são peças únicas, não há outras. Às vezes pessoas até tentam copiar, mas não chegam no nível de detalhe, não chegam na originalidade daquela peça. E por serem únicas, exclusivas, elas têm grande valor. E a gente vê, meus amados irmãos, que Deus, Ele fez uma obra única, uma obra singular, e Jesus, Ele é esse que fez algo extraordinário por mim e por você, de uma única forma, de uma única vez, derramando o seu próprio sangue, indo para a cruz, morrendo por nós, a fim de que tivéssemos vida. E essa vida
não fosse qualquer tipo de vida, fosse vida com abundância, vida com qualidade, vida com produtividade, vida com expectativas. Uma vida onde nós caminhamos aqui, mas nós estamos olhando para o além, nós estamos olhando para a eternidade, nós estamos olhando para aquele que está no trono assentado. Os nossos pés estão na terra, mas os nossos olhos se dirigem para os céus, porque nós entendemos que é lá o local aonde nos está sendo preparado questões muito especiais. Ele próprio disse, hoje pela manhã nós falamos, Jesus diz, vou preparar-vos lugar, vou preparar-vos casa, e nessa casa onde Jesus está nos preparando, há espaço para todos. Ele veio como presente a nós, e esse presente é único, é exclusivo, é de grande valor, não existe um outro que se possa comparar. E o nosso Natal, ele não pode ser marcado e significado pelas luzes que vemos na cidade. Não pode ser marcado pela forma com que nós elaboraremos a nossa reunião no dia 24, no dia 25. Muito menos por aquilo que vamos, de alguma forma, abençoar pessoas. E seremos abençoados também. Mas o Natal, ele deve estar marcado pela lembrança que nós temos que o maior presente que eu tinha para receber, eu já recebi, e esse presente se chama Jesus Cristo. Esse presente que entrou na nossa história, que tem produzido mudanças desde então, esse presente que tem produzido uma transformação, e essa transformação não é meramente externa, mas é uma transformação de dentro para fora. Vai nos lugares aonde nós ali escondemos os nossos segredos mais íntimos. Ele sabe, ele vê, ele sonda, nada está desapercebido ao seu olhar. Esse que vem e faz limpezas profundas e que mexe justamente nas raízes, aonde porventura estão a amargura, aonde está a dor, aonde está a falta de perdão, aonde estão os ódios, aonde está as guerras, e ele promove paz. Ele tem essa capacidade, ele tem esse poder nas suas mãos de promover mudanças, e todos aqueles que de uma forma genuína, verdadeira, espontânea, o recebem, e o recebem como esse presente vindo de Deus. A palavra de Deus nos diz que a estes é dado o poder, a graça de serem chamados filhos de Deus. Que presente, que presente. Nessa noite, poderia chegar uma mensagem no seu celular, e essa mensagem, olha, você acaba de receber um presente. E esse presente é um presente que vem com muito valor. Talvez é o valor necessário para mudar a nossa geração e as próximas gerações que virão. Um alto valor, mas ainda assim esse alto valor, humanamente falando, ele não se compara ao presente que vem por meio do recebimento, da adoção que o nosso Deus tem por nós, do cuidado e do amor que Ele devota constantemente sobre nós, falando, olha, eu vim para vocês, eu vim para vocês. Quando a palavra de Deus nos mostra que Ele veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, foi dado a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus está falando, eu vim por causa de você. Eu vim por causa de você, Eliel. Eu vim por causa de você, Roseane. Eu vim por causa de você, Assis. Eu vim por causa de você, Fernando. Eu vim por causa de você. De um modo muito particular, de um modo muito especial. Deus, na eternidade, antes mesmo de sermos formados, Ele já viu a necessidade que tínhamos desse Salvador, desse presente, desse que viria habitar entre nós. E Ele envia, simplesmente envia. Ainda que nós o recusemos, Ele nos dá esse presente. É algo interessante, porque quando nós estudamos sobre o perdão, uma das grandes marcas é que
aquele que perdoa algo que talvez aconteceu na sua vida de forma injusta, ainda que o outro não receba o perdão, ele tira de certa forma das suas costas, do seu coração, um peso, um fardo muito grande. Então, o maior beneficiado sempre vai ser aquele que de alguma forma entendeu e devotou o perdão. Eu perdoo, eu reconheço, eu levo dano, eu estou disposto a caminhar mais com essa pessoa, eu perdoo. Ainda que a pessoa não perdoe, o maior beneficiado é aquele que concede esse perdão. Porém, quando nós entendemos que o Senhor Jesus, Deus na eternidade, Ele nos dá um presente, Ele fala, olha, eu envio esse presente. E ainda que eles não recebam esse presente, no primeiro momento em que o presente chega a eles, o presente vai estar lá disponível. O presente vai estar lá. Basta simplesmente a pessoa aceitar. Basta simplesmente a pessoa acolher. Basta simplesmente ela abrir o coração e receber desse presente verdadeiro. E esse presente verdadeiro que nos é apontado, ele vem cheio de luz, ele vem cheio de vida, ele vem cheio de verdade. De outra forma, nós entendemos que o homem, ele anda na contramão desses aspectos que são apontados aqui no livro de João. O homem natural, que vive buscando tão somente viver uma vida aqui sem perspectivas, sem prospectar para o amanhã e pensar e entender que existe um futuro, e esse futuro não está nessa linha, que é a linha de vida que nós vivemos, mas é na eternidade. Ele caminha para a morte, ele anda na escuridão, ele anda nas trevas, ele anda irreconciliado com Deus, divorciado das promessas de Deus, divorciado dos planos que Deus tem para ele, dos planos que Deus tem para ela. Como já diz uma melodia que fala que os planos de Deus são melhores que os meus. E de fato, os planos de Deus são maiores do que os nossos. O livro de Jeremias fala isso. Fala que os planos de Deus estão num patamar maior do que os nossos. E basta simplesmente aceitarmos esses planos, vivermos esses planos e entendermos e termos alegria nesses planos que Deus tem para a gente. Essa luz que brilha, essa luz que não apaga jamais, essa luz a qual o mundo não quer receber está disponível. O seu sangue é eficaz, a sua obra é única. Ele foi aquele que desceu aos lugares mais profundos e ali venceu a morte. Nas suas mãos está a chave da vida e da morte, como diz o livro de Apocalipse. Ele é aquele que foi predito pelas profecias. Ele é aquele que os olhos contemplaram e o viram no Novo Testamento. Ele é aquele que pela fé nós o aceitamos. E nós sentimos que Ele está conosco. Nós sentimos que Ele é o sentido principal do Natal e que vai muito além do que somente a época nos oferece. Jesus, Ele em toda a sua glória se despiu para viver entre nós, dando-nos o exemplo. Exemplo para a humanidade, exemplo de como agradar ao Pai, exemplo de como viver bons relacionamentos, exemplo de como andar uma légua, 1 quilômetro a mais, um período a mais, sobre os seus cuidados, sobre a sua proteção. Jesus é esse, meus amados, que como presente, Ele não fica paradinho, Ele não fica estático, Ele não fica aguardando que a iniciativa seja somente nossa, mas antes de darmos qualquer iniciativa, Ele já deu a iniciativa por nós. Ele já se levantou, Ele já se prontificou, Ele já nos ajudou, Ele nos sustenta, Ele nos carrega no colo quando estamos fracos, Ele enxuga nossas lágrimas, Ele é esse que enche o nosso coração de vida e esperança, e inclusive, Ele é esse que nos dá a força diária para que de pé nós estejamos. E quando nós passamos pelos momentos mais difíceis, de vales sombrios, vales da sombra da morte, Ele está conosco. É tanto que na sua palavra Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias,
todos os dias. Vocês não ficarão órfãos, vocês não estarão sozinhos. Eu não sou um presente de época, eu não sou um presente que dá em determinadas estações. Eu sou esse presente que veio para acompanhar vocês todos os dias da vida. Todos os dias nós temos a alegria, o privilégio, a sensação única de nos beneficiarmos desse presente que vem a nós. E quando eu digo se beneficiar, não é de aproveitar e jogar fora, mas é de viver tudo aquilo que Ele tem para nós no tempo em que nós vivemos. O tempo que nós vivemos é esse tempo. Está acabando 2022, vai chegar 2023. Pela graça e misericórdia de Deus, alguns vão ir mais longe, outros poderão ficar pelo caminho no ano de 2023. Mas a verdade é única e exclusiva, que se os nossos dias, a nossa validade, o nosso tempo for curto, e por menos que esperemos, a morte bata a nossa porta, a verdade é que se concluirmos esse tempo, tendo a alegria de vivermos e de recebermos esse presente que vem do alto, nós terminaremos bem, meus amados irmãos. Porque fecharemos os olhos aqui nessa vida e abriremos para a eternidade, para vivermos com Ele. Eu fico imaginando como deve ser você fechar os olhos aqui e você abrir para a eternidade. Você será conhecido dEle, Ele será conhecido seu. Haverá alegria, haverá plenitude, haverá ali momento de louvor, momentos de glória. E tudo isso só é possível a esses que reconhecem o verdadeiro sentido desse que veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, e Ele é cheio de glória, cheio de formosura, e está totalmente acessível, disponível. A humanidade não conseguirá jamais fazer o que Ele fez. A parte social jamais conseguirá dar as provisões que Ele dá. A política jamais conseguirá manter a harmonia que Ele mantém no nosso coração. E de forma alguma nós, por melhores que sejamos, temos a capacidade de irmos e caminharmos sem a presença dEle. Quando nós vamos sem Jesus, nós vamos cheio de fardos, nós vamos caindo pelo caminho, um caminho exaustivo, algo difícil, mas quando nós vamos com Jesus, nós vamos ali amparados por Ele, nós vamos seguros por Ele, e nós podemos ir cantando, nós podemos ir louvando, dizendo que seguros nós estamos, seguros por Jesus, porque Ele é o nosso Natal, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Salvador, e nada e ninguém roubará isso da gente, porque sem Ele, nada podemos fazer, mas com Ele, nós não somos meros vencedores, nós somos mais do que vencedores, e ser mais do que vencedor, só é dado àqueles que caminham com Jesus, somente aqueles que caminham por Jesus. E por final, o versículo 16, ele nos fala algo que resume parte dessa apresentação que João faz de Jesus e desse recebimento, desse reconhecimento, e que diz da seguinte forma, o versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Quando nós recebemos do Senhor Jesus nas nossas vidas, nós recebemos um Salvador, temos um amigo, temos alguém com quem compartilhar os fardos, temos alguém que fez a obra por nós, temos alguém que é aquele que advoga por nós frente ao nosso inimigo, frente ao nosso acusador. Ele é o justo juiz, Ele é o advogado fiel, Ele é aquele que senta no nosso lugar no banco dos réus, Ele é aquele que paga o preço por nós, mas não somente nessa esfera Ele se resume, mas Ele é esse que faz com que vivamos da sua plenitude. E essa vivência da plenitude do Senhor envolve viver os planos dEle, viver os sonhos dEle, viver a forma que Ele tem estabelecido para a gente.
E às vezes nós nos perguntamos, mas qual é o plano do Senhor para a nossa vida? O Senhor quer que eu vá para o leste ou para o sul? O Senhor quer que eu case ou que eu fique solteiro? O Senhor quer que eu trabalhe ou vire um empresário do ramo X ou Y? Enfim, não tem algo ali que é ali matemático dado a nós. Mas uma coisa é certa, que se você for para o leste com o Senhor Jesus, o Senhor vai abençoar você no leste. Se você for para o sul e o Senhor Jesus estiver com você, o caminho vai ser abençoado. Se você entendeu que o caminho ali, alguns vão seguir por uma alternativa que não vão casar, a Bíblia fala disso, que uns casam, outros não casam, e não tem nada errado nisso. Mas se você entende que o caminho, talvez, do viver solteiro, e você está vivendo com Jesus, eu quero dizer, você vai ser ricamente abençoado nesse propósito. E se você casou, e Jesus está dentro do seu lar, a bênção é certa. A bênção é certa, o Senhor vai abençoar você. Lutas vão existir, dificuldades, tentações a serem vencidas, pressões a serem ali vencidas e desviadas, mas a verdade é que quando nós pensamos qual é o plano de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a sua vida é que Ele possa fazer parte do plano de vida que você tem escolhido para viver. Porque você escolheu ser administrador, vai com Jesus, você vai ser um ótimo administrador. Você escolheu ser um empresário, vai com Jesus, vai dar bem. Você escolheu ser pastor, coloca Jesus na frente, vai abençoar, porque Ele veio. E se Ele está com você, você o reconheceu, Ele é o seu presente, a sua vida vai ser uma vida abençoada por Ele. Uma vida que vai florescer. E aí nós vemos que diante disso, a plenitude dele se faz presente, porque a plenitude do Senhor, ela só é possível nos corações em que o espaço é dado. Se não é dado espaço, não há plenitude. Quando pensamos em plenitude, é você pegar um copo e você encher o copo até que ele transborde. Não há espaço para ser ocupado no copo. Todo o copo foi preenchido e ele transborda. A plenitude é essa, é deixarmos que o Senhor guie nossas decisões, é deixarmos que o Senhor, Ele esteja à frente de tudo, primeiro o Senhor na nossa vida. Nós não teremos outros deuses diante de nós. Diante das nossas decisões, nós vamos pedir orientação ao Senhor, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar, nós vamos pedir orientação no corpo de Cristo, com pessoas experimentadas, a qual o Senhor vai usar para nos ajudar nas nossas decisões. Plenitude. E nós vamos colocar Deus à frente, nós vamos colocar Deus à frente. E nisso nós poderemos viver aquilo que é colocado como bom, perfeito e agradável que vem do nosso Senhor. E essa graça que é dada, não é uma graça limitada, é graça por graça, é todos os dias o Senhor vai derramando sobre nós. A plenitude nos leva a um preenchimento, e o texto bíblico nos fala, olha, não se encham com o vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Deixem-se serem preenchidos por esse Espírito. Antes de sair agindo e falando e fazendo do seu jeito, peça orientação ao Senhor. Antes de tomar a decisão para depois pedir a oração, ore primeiro. Ore primeiro. Antes de pensar em fazer ou deixar de fazer, peça direção ao Senhor. E a gente vê que essa graça, ela é essa forma contínua do Senhor. A plenitude ocorre e ela não para, e a graça sobre graça é derramada sobre nossas vidas, porque é uma graça que não é mais vista somente por forma teórica, mas ela é presenciável, ela é real. A gente hoje olha para tudo que o Senhor tem dado para a gente, e é graça, meus amados. Nós não merecíamos, é graça sobre graça. Nós não merecíamos, o que o homem merecia é a condenação. Condenados estávamos.
O pecado nos desfigurou, o pecado nos separou de Deus, e o que nos era reservado era a condenação eterna. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a decisão de um Pai que ama, foi tamanha que enviou o seu Filho como presente a nós, para nos resgatar dessa condição e nos dar uma nova vida, a fim de que todos os dias seja Natal para a gente. Natal não é nascimento? Enfim, todos os dias com Jesus nós nascemos e renascemos. Todos os dias com Jesus nós somos transformados numa nova criatura. É um processo de mutação aonde o dia de hoje, caminhando com Jesus, eu sou diferente do dia de ontem. E o dia de amanhã certamente será um dia onde eu vou ser diferente e mais parecido com Jesus do que o dia de hoje. Então todos os dias são dias para renascimentos com Jesus, estando à frente, fazendo parte dos nossos planos e sendo o nosso Natal por completo. Não uma única vez, não numa época do ano, não no momento de troca de presentes, mas um Natal que é o presente recebido e que faz diferença e que nos leva a adorá-lo, a servi-lo como Senhor do Senhor, Rei dos Reis, tendo Ele não como alguém distante mais, mas como nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso guia que nos acompanha para todo sempre. Eu quero dizer para você que neste Natal que nós estamos vivendo, se você ainda não recebeu desse presente glorioso, que é o presente de Jesus, saiba que o Senhor, Ele já veio e Ele já deixou aí na sua porta, na porta do seu coração, o grande presente. Basta você abrir e guardar dentro do seu coração, aceitá-lo, reconhecê-lo e dizer: Senhor, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu significado maior para o Natal. E nessa noite eu quero entregar minha vida ao Senhor. Se você já fez isso, eu queria convidar você a colocar esse presente que você recebeu, não no armarinho dos fundos, mas você tirar esse presente que você talvez escondeu e que talvez está ali esquecido e colocá-lo na plataforma de evidência do seu coração, aonde você vai se alegrar com isso, aonde você vai olhar e vai reconhecer e vai dizer: Senhor, muito obrigado por esse presente. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo presente da vida eterna que você recebeu? Qual foi a última vez que você falou para um amigo, para alguém: olha, eu recebi um presente, que é o presente que mudou a minha vida, que mudou a minha história, e esse presente se chama Jesus. Talvez está escondidinho, está lá no armarinho, lá no fundo. Você precisa tirar de lá e colocar em evidência, fazer conhecido, porque esse presente tem o poder para mudar toda uma história, a começar com a minha vida e com a sua vida. Que Jesus seja o seu Natal. Que Jesus seja a alegria da sua celebração, do seu encontro em família, e que você possa, de alguma forma, evidenciar isso para quem vai estar perto de você, falando: o real sentido de tudo que está acontecendo aqui é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. Eu quero orar por você. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você é esse que ainda não reconheceu esse presente que foi deixado aí para você, e você está falando: pastor, igreja, ora por mim. Eu quero, nessa noite, entregar a minha vida ao Senhor, aceitar esse presente que é o maior presente que alguém poderia receber em qualquer época, em qualquer hora. Está disponível. Você está aqui com a gente hoje, talvez já há algum tempo, e nessa noite você está falando: eu recebo desse presente, eu recebo Jesus
como meu único e suficiente Salvador. Se essa é a sua oração, eu queria simplesmente que você fizesse um gesto aí com a sua mão e nós vamos orar por você. Alguém assim? Pastor, ora por mim. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero receber desse presente. Esse presente que muda história, esse presente que transforma, esse presente que faz total diferença. Talvez essa tenha sido a sua decisão. E mesmo que você está tomando essa decisão aí, fala para o Senhor: Senhor, eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. Depois você fala com a gente ora por você também. Talvez você que já fez isso, talvez você que já reconheceu, você está falando: Senhor, me dá dessa graça para fazer evidente esse presente, para fazer conhecido esse presente a outros, porque da onde esse presente veio e eu recebi, há para muitos outros. Eu quero ser esse que vai conduzir, que vai apresentar, que vai levar, que vai se alegrar. E você está falando: olha, ora por mim. Eu quero em mais um momento ser usado pelo Senhor para fazer com que o verdadeiro Natal seja conhecido a outras pessoas também. Essa é a sua oração? Levanta sua mão aí, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Talvez nesse Natal seu coração está quebrado, seu coração está partido. Talvez algumas coisas que você tinha por meta resolver, não resolveu. Talvez alguns pesos tenham caminhado com você, algumas desilusões, ou até mesmo algumas tristezas, e você não tem encontrado razão para celebrar, para festejar. Eu quero dizer, olha para Jesus, nele você vai encontrar o real motivo, porque Ele é maior do que a morte, Ele é maior do que a vida, Ele é maior do que os presentes humanos podem oferecer. Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. E você que levantou sua mão, você que não levantou e quer ficar de pé também, quer colocar a tua vida diante do Senhor, quer falar: olha, Senhor, eis-me aqui, obrigado por esse presente. Talvez a sua forma de se colocar nessa noite é simplesmente para agradecer. Talvez já faz tempo que você não agradece a Deus. Senhor, muito obrigado por esse presente que veio do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela vida desta igreja. Senhor, nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor por tamanha graça, por tamanha plenitude que vem do Senhor e que é presente, é dádiva do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos e irmãs, pelas decisões que eles estão tomando. E se porventura alguém que nessa noite aceitou Jesus, que o coração dessa pessoa possa estar muito alegre, porque recebeu o maior presente que o mundo, que as instituições jamais poderiam fazer, mas recebeu o maior presente que vem do alto, que vem dos céus, que vem de Deus. Obrigado, guia-nos nesse tempo e que o nosso coração sempre seja um coração agradecido ao Senhor, agradecido por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor fará. E a nossa gratidão, a nossa alegria e toda a honra, toda a glória sejam dados ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar. Enquanto nós vamos cantar,